Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso tempo de live na Igreja Bíblica de Araçatuba, live da juventude. Temos aqui nossa camiseta do acampamento mais uma vez, eu estou com ela para fazer uma propaganda, uma camiseta muito bonita, penso logo creio. Olha só que beleza, você pode ter uma camiseta dessa também se você quiser, custa apenas R$20. Pode encomendar com a gente aqui pelo Instagram, entrar em contato pelo WhatsApp. A gente dá um jeito de enviar para você uma camiseta bonita dessa aqui, ó, R$20. Compre, ajude o nosso acampamento sempre que puder. Lembre-se do nosso acampamento em suas orações. Nosso acampamento precisa das orações dos irmãos também. Assim como o mundo todo, né, tem passado por esse momento de crise, o nosso acampamento, infelizmente, também vai sofrer com isso. Né? Provavelmente nessa temporada de julho já era, nós não vamos conseguir, não vamos ter a oportunidade de fazer provavelmente. Então, orem pelo nosso acampamento, divulguem e se quiserem comprar camiseta, a gente tem de vários tamanhos, né? Pode entrar em contato aí com a gente e fazer uma consulta, ok? Boa noite, Rick. Boa noite, querido amigo. Tudo bem? Graças a Deus. Eu não estou tão bem quanto o senhor, mas estou melhor do que eu mereço, pode ter certeza. Eu tenho duas dúvidas. Tá? Diz aí. A primeira, a iluminação tá boa? Tá um pouco difícil de me enxergar? Como é que tá aí? Olha, tá parecendo aquelas igrejas de fundo preto, hein? Mas tudo bem. Eu tô com uma iluminação artificial aqui. Melhorou ou piorou? Olha, deixa essa aí. Deixa sem. Não, se quiser, não dá para você usar artificial também? Acho que artificial complementa, não complementa, não? Então, eu com ela ligada assim, ela dá mais foco em mim, né? Mas eu tô meio confuso aqui, eu não tô Vamos conseguindo... ver a nossa audiência aí, ó. O pessoal aí, ó, que tá online aí, ó, fala se é melhor com essa luz ou se com a luz, com a outra luz aí. Vamos fazer uma mini enquete aqui. Quando a gente vai conversando, o pessoal vai interagindo aí. A gente ainda é amador nisso daí. E a segunda? A segunda, o áudio, como é que tá? Eu tô ouvindo, tá bem. Graças a Deus. Tá joia. Prefere que eu coloque o fone? Coloca, cara, coloca. O Samuel falou que tá bom qualquer uma lá. O Samuel é o nosso padrão de qualidade, sempre, né? Perfeito. Então, se o Samuel falou, velho, então você pode ter certeza que é meio caminho andado. Então é isso. Estamos muito bem servidos, né? Opa, muito bem servidos. Ó, George Pastor também. Jorge agora? Deu aprovação ali, ó. Então, agora sim. Agora fechou. Agora sim. Tá selado, viu? Agora sim. Johnny. Então vamos lá. De férias? Vamos tá lá, de férias então. aí, meu? Eu tô de férias. Tá... junho. E amanhã, se Deus permitir, eu tô retornando para Araçatuba. Vim passar uns dias aqui com os meus pais. Até para passar um tempo com eles, né? Faz tempo que eu não vinha para cá e surgiu essa oportunidade. Então, a gente veio para cá, eu e minha esposa, passar esse momento aqui. Amanhã, se Deus permitir, a gente está de volta aí em Araçatuba para continuar a nossa vida, mesmo de férias, né? Então, a vida continua. O pastor, o John Jr. tá doido aqui, tá precisando da Jéssica aí, ó, tá apavorado, né? Pedindo socorro pra tudo, né? Então, na live lá. Sua casa caiu, então você dá um jeito aí de voltar, porque, né? Olha, mas você vê que a preocupação dele é com a Jéssica, não é comigo, não. Não, se você quiser ficar mais um pouco, aí pode ficar, mas a Jéssica tem que voltar. A Jéssica tem que voltar. Ô, Johnny, mas... rapidinho aqui, ó. Antes de você começar, você falou que, né, você me falou mais ou menos o tempo que você tem aí, mas antes de você começar, então, vamos trocar uma figurinha aqui.
Que Vamos você lá. tá lendo? O que você tá lendo agora? Você é um cara muito leitor? Olha, Compartilha com a gente aí. leitura. Deixa eu pegar aqui. Minha flor, pega para mim ali. Olha, eu estou lendo uma leitura obrigatória do seminário, tá? Ah, Leitura obrigatória do Pastor Newton, viu? O livro olha lá. chama A Ele tá online aí, Heresia. viu? Ele tá online, ó. Pastor Newton, você tá aqui comigo nas férias, tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. A Heresia da Ortodoxia. Um livro muito bom mesmo. Tô na metade, não sei se dá para ver, né? Tô rabiscando bastante. É isso que importa. Ó, rabiscando bastante. É um livro muito bom, uma indicação muito boa aí, mesmo sendo leitura obrigatória. E eu vou fazer um merchan daqui a pouco, tá? Daqui a pouco tem um merchan especial para o que eu vou falar, tá? Mas é um livro muito bom se você quiser comprar e fazer a matéria no seminário, tá? Não deixe de fazer a matéria no seminário. Leitura obrigatória para você, você vai gostar bastante, tenho certeza, tá? E Amém, você, que Ricardo, joia. o que anda lendo aí? Ah, cara, eu compartilhei com você que eu sou um cara que eu preciso melhorar muito na questão da leitura, né? Eu sou muito Uhum. fraquinho nessa área. Eu tenho tentado me esforçar aqui e tenho tentado fazer uma discípula também, né? Que é minha mãe. Eu tenho lido com ela um livro que é Devocionais Diários, irmão John John Piper. Piper, Uma Vida Voltada Sim. para Deus, né? Devocionais Diários, eu tenho lido cada dia um devocional com ela. E pela terceira vez eu estou reiniciando, porque assim, eu não gosto de ler por ler, né? E passar o Uhum. olho. Eu gosto de ler e entender. Então, assim, é a terceira vez que eu reinicio esse livro, porque eu sempre Ah, as rapaz. circunstâncias me atrapalham de lê-lo, mas eu Sim. quero ler esse livro até o final, que é A Treliça e a Videira. A primeira pessoa que me indicou esse livro foi a missionária Beatriz, eu acho que ela não está aí hoje. A missionária Beatriz, ela me indicou esse livro, eu comprei ele. Pastor Vinícius, que eu acho que entrou aí também, está aí no meio, ele me falou, me indicou essa leitura também, estou devendo isso para ele. Quero terminar até o final da semana que vem e começar outro em nome de Jesus. Sim. Olha, essa leitura, inclusive, é uma das leituras obrigatórias desse semestre. Eu e minha esposa já lemos, inclusive eu li junto com o Maikson. Nós fizemos uma leitura bem interativa. É um livro muito bom a respeito de discipulado, né? É um livro muito desafiador, te coloca fora da sua caixinha confortável para você trabalhar melhor para o reino de Deus. Então, é uma leitura muito boa mesmo, muito boa. Joia. Beleza, João, você tá com a Vamos palavra aí, lá. manda bala. Vamos lá então, Rick. O que eu tenho para falar é simples, direto, é objetivo, mas eu tenho certeza que Deus pode tocar em nosso coração através dessa palavra. Quem tiver com Bíblia e quiser acompanhar comigo, eu estou lendo em Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Rick, posso? Pode, manda bala, querido. Vamos lá, então. Acompanha comigo aí. 46. Diz assim a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar rapidamente para que nós possamos ser edificados com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos junto a esses irmãos
mesmo não estando presentes, Pai, em um único lugar, mas podendo compartilhar pela internet que o Senhor tem nos disponibilizado por esses dias para, para termos como propagar a Tua palavra, mesmo em tempos difíceis. Que esse tempo possa nos ajudar e ser útil para a nossa vida aqui na terra, para servir melhor ao Senhor, para a Tua glória, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, Rick. É um texto muito conhecido, né? São palavras do Senhor Jesus, que ele disse no famoso Sermão do Monte, né? Essa passagem paralela se encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e é um discurso bem longo de Jesus a respeito de vários temas, a respeito da vida cristã, né? E aqui onde nós estamos, essa última história em forma de parábola, nós podemos dizer que é bem no final já deste Sermão do Monte, né? Jesus está já concluindo esse discurso. E ele começa com uma pergunta bem intrigante, que tem a ver um pouco com o nosso relacionamento com Deus e como nós podemos nos relacionar com Ele. Veja bem, o versículo 46, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Veja bem, Jesus, ele se coloca em uma posição de senhorio, né? E lembra que eu tinha te falado que eu ia fazer um merchan. Por favor, eu Sim. peço a sua licença. Manda Eu li um livro no mês passado, muito interessante, que eu gostaria de indicar, como já dizia o Jonas Madureira, né, é um livro que você não pode passar desta vida para outra sem ler. Fenomenal, é um livro do teólogo John MacArthur, o livro chama Escravo. John MacArthur, Escravo. É um livro que ele pega bem o sentido da palavra escravo na Bíblia e ele faz uma explanação de como essa palavra se aplica ao nosso contexto como cristãos aqui nessa terra, né? E você pode ver que Jesus, ele se apresenta como um Senhor, né? E ele diz assim: por que me chamais Senhor? Se nós o chamamos de Senhor, nós nos colocamos em uma posição de escravidão, de escravo, de servo. Certo? Está acompanhando o meu raciocínio? Correto. Uhum. Então, Jesus faz uma pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O livro que eu mencionei agora, ele faz diversos panoramas a respeito desta figura do escravo e do senhor no período de Jesus, na época do domínio romano sobre o povo de Deus. E ele faz essa explanação de uma forma seguinte: olha, na época de Jesus, a escravidão ela era colocada sobre uma questão de servidão completa, de obediência completa, em um contexto onde a desobediência poderia custar a sua vida. Existiam sim maus senhores que não tinham uma certa humanidade e tratavam o seu escravo como uma questão até desumana, se é que eu posso dizer. E esse tratamento até desumano fazia com que aquele escravo perecesse e morresse, por conta da sua desobediência. Mas, não obstante, quando um escravo ele era bem instruído e obediente, ele poderia gozar dos prazeres também do seu senhor. Certo? Então, você observa isso, a partir disso, que muitos homens de Deus se identificaram como escravos de Deus. Veja bem, Paulo disse: eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo.
você vê outros dos apóstolos dizendo a mesma coisa. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor, nós nos colocamos em uma posição em que nós somos escravos, somos servos de Deus e estamos debaixo de ordens, de ordenanças que o nosso Deus, como Senhor, nos ordena. E o texto começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Percebe que há uma discrepância aí. Se nós chamamos ele de Senhor, nós devemos a ele obediência completa. Mas não é isso que está acontecendo. Né? Por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando? Vocês estão dizendo algo que vocês não estão fazendo. Isso tem uma implicação de servo de Cristo, até um pouco de palavras para fora. Nós chamamos Deus de Senhor, que nós chamamos o nosso Senhor Jesus Cristo de Senhor, e não agimos como Ele sendo o nosso Senhor. E aí o texto vai nos apresentar duas figuras que representam bem este primeiro versículo. Veja o verso 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então veja, Jesus agora ele apresenta sobre uma pessoa que vem até a ele, que ouve as suas palavras e as pratica. Certo? E ele faz um paralelo, ele diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então Jesus diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e que pratica, ele é semelhante a um construtor que foi prudente, que ele calculou os riscos, que ele abriu uma vala, cavou um profundo alicerce até a rocha e edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o primeiro personagem que nós temos aqui é de um homem que cavou, que abriu uma vala, que lançou o alicerce sobre a rocha e que, no caso, vindo a enchente, aqui no caso, essa enchente seria, eu tinha visto já em essa questão em um livro, que seria a respeito de os montes, né? Quando as chuvas caíam sobre os montes e os montes não tinham muita vegetação, as enchentes vinham muito violentas para a parte de baixo, e ele diz que, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Não pôde abalar aquela casa porque ela foi bem construída. Então veja, Jesus está dando ênfase neste primeiro personagem, nesse homem, que foi prudente nas suas palavras e nas suas práticas. Só que Jesus apresenta uma segunda personagem. Ele diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Perceba, Ricardo, que as duas personagens tiveram o mesmo empreendimento, tiveram a mesma construção, só que com fundamentos diferentes. Uma delas foi prudente ao ponto de cavar até uma rocha, e a outra foi imprudente ao ponto de cavar somente na areia. Algo que não é sustentável. A alguém despercebido, as duas casas eram idênticas. Tinham a mesma construção, mas aquilo que estava por baixo foi o que delimitou quando a enchente veio, se ela permaneceu de pé, ou se ela foi, no caso, se ela foi deixada em ruínas. Então, percebe-se que
quando Jesus se apresenta, esses dois personagens, óbvio, em um contraste entre eles, ele está dizendo a respeito sobre ouvir as palavras e praticar as palavras, né? Existe muito, Ricardo, até mesmo em nossa vida cristã, como que nós agimos quando ouvimos verdades a respeito do Evangelho, ouvimos verdades a respeito do nosso Deus, mas nós não praticamos? Isso você não pode separar. Você não pode separar duas coisas que Deus as uniu. Quando você ouve algo a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, logo você é responsável pela prática daquilo que você ouviu. São duas coisas que não são diferentes, não são antagônicas. Elas andam juntas e elas, para aquele que é como a primeira figura, é edificada uma casa e foi edificado diante da rocha. O que nós podemos aplicar para essas verdades em nossa vida, e eu quero até pedir a sua ajuda, Ricardo, se for possível, como que nós podemos aplicar essas verdades às nossas vidas? Porque, veja, Jesus apresentou duas figuras. São duas casas semelhantes. Para alguma pessoa descuidada, eram casas que tiveram o mesmo procedimento, mas era algo que outrora oculto veio à tona, que era a falta de prática. Como que nós temos aplicado, Ricardo, as verdades do Evangelho para a nossa vida? Como nós temos aplicado as verdades de Deus ao nosso dia a dia e à nossa vida cristã? Será que nós estamos somente ouvindo a esse respeito? Entrou por um ouvido e saindo pelo outro? Ou será que ao ouvirmos essas verdades, elas encontram morada em nosso coração e em nossas práticas diárias? Quantas vezes nós pecamos por omissão das verdades que nós ouvimos? Quantas vezes nós pecamos pois somente ouvimos e não praticamos? Sendo que Deus estabeleceu que fosse duas coisas que andassem juntas. Nós podemos listar também a esse respeito sobre esses dois personagens, né? Cada um de nós podemos sim fazer uma autoanálise e saber em qual destas personagens nós nos identificamos. Mas para você que talvez tenha uma vida prática em somente no ouvir e do não praticar, a palavra ela é dura, sim. Ela diz que você é semelhante ao que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e quando vier e quando arrojar-se o rio contra ela, vai desabar. Vai desabar. E que foi grande a ruína daquela casa, né? Talvez se você se identifique com esta personagem, ainda há tempo de você ouvir e praticar. Ainda dá tempo das suas atitudes comprovarem que realmente você é um bom ouvinte, mas que também você é um bom praticante, né? E eu termino, Ricardo, fazendo essa aplicação para a nossa vida também. Aliás, nós somos jovens, né? Estamos ainda na nossa juventude, e nós muitas das vezes não acreditamos que isso realmente venha acontecer tão em breve, né? Nós acreditamos que esse momento onde esse rio, se vier a se arrojar, ainda vai tardar. Nós temos essa impressão de que a nossa juventude é vigorosa e forte, né? Mas nós não sabemos exatamente quando isso irá acontecer. E o que nós podemos fazer de pergunta até para a nossa reflexão é: estamos preparados para isso?
caso nós venhamos ser submetidos a esta situação, estaremos prontos para isso? Estaremos realmente com o nosso alicerce firmado em rocha? Ou estaremos como a segunda personagem, onde é uma boa ouvinte, mas que não tem uma prática muito condizente com aquilo que ela ouve? Fica aí essa reflexão. A gente vê que os dois personagens, né, são construções. Né? A gente observa que as pessoas olharam, né, duas casas. São duas casas, mas não se sabia como que elas estavam de alicerce. Né? Mas eram duas casas construídas ali. A gente pode aplicar que eram dois crentes, estavam na igreja, tudo mais. Só que uma das construções era só superficial, né? Era só superficial, não tinha profundidade, não tinha o alicerce, não estava alicerçado na rocha, né? Que eu acredito que talvez seja uma referência a próprio Jesus mesmo, né? A sua palavra. Então, não tinha o alicerce firme, então, e não tinha a prática, né? Então, duas pessoas na igreja ali, como a gente pode ver muitos casos disso, né? A pergunta é válida, que tipo de construção nós somos, né? Nós somos uma construção que tem profundidade, que tem um relacionamento com Deus verdadeiro, né? Ou o nosso relacionamento é superficial, a gente apenas escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro, aquilo não faz efeito, aquilo não transforma a nossa vida, aquilo não nos faz pensar, não nos faz refletir, não nos faz nos arrepender dos nossos erros, daquilo que nós temos feito de errado, aquilo que desagrada ao Senhor, que é prática nossa, não nos conduz a esse tipo de reflexão, a esse quebrantamento, e a pessoa vive uma vida enganada, né? E aí a outra figura, quando vem aí quando o bicho pega, né? Vamos colocar assim, né? Quando a coisa aperta, quando vem as situações difíceis da vida, a pessoa não tem estrutura, né? Ela não resiste, né? Ela não aguenta, ela mostra quem ela é, ou ela desaba, ou talvez é um último momento ainda para ela se quebrantar, né? Se arrepender e reconhecer. Então, que os nossos irmãos que estão ouvindo esse tempo aqui também possam ter essa oportunidade de refletir em que tipo de construção você é, né? Dentro da casa do Senhor. Ok, meditação muito jóia. Pode falar. Só reforçando, Ricardo, aquilo que eu falei do verso 46. Né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isso é uma acusação até grave, porque, veja bem, é aquilo que eu havia explicado. Se nós estamos em um contexto onde chamamos Cristo de Senhor, né? Nós nos colocamos automaticamente em um contexto de servidão. Nós somos servos do Senhor, né? E, no caso, nós chamamos Ele, consideramos Ele como Senhor e não fazemos o que Ele nos manda, é uma acusação gravíssima, né? Seria a mesma coisa de você, nestes moldes, né, ser um hipócrita, ao ponto de somente falar a esse respeito, mas não praticar. E é exatamente isso que Cristo está falando aqui, sobre a questão de ouvir e praticar, né? Para os ouvintes, é muito confortável você ouvir as verdades do Evangelho, né? São verdades eternas, são palavras que nos trazem conforto, que também nos exortam a alguns aspectos, que nos revigoram a respeito da vida cristã. São palavras eternas mesmo que nós temos, que nós temos realmente esse contato. Só que, será que isso tem feito a diferença ao ponto de nós mostrarmos isso em forma
prática, como eu havia dito, ouvir é muito confortável, mas sair da zona de conforto para a prática é algo fundamental para a vida cristã de qualquer um de nós, né? De qualquer um de nós. Que aquilo que Cristo diz no verso 46 não seja uma verdade na nossa vida. Que nós não venhamos falar Senhor, Senhor, e nós não fazermos o que Ele nos manda. Pelo contrário, sejamos bons servos, bons escravos, diante de um Senhor que é tão bondoso, né, e que nos prometeu uma glória eterna. Né? Essa também é uma verdade que é apresentada na parábola, no caso dos talentos. Né? Então, como é que nós não podemos nos sentir confortáveis em servir ao Senhor, tanto em ouvir quanto em praticar as suas palavras? Né? Há muito privilégio para aqueles que servem ao Senhor nestes dois sentidos. E não somente ser um ouvinte dessa palavra, mas um praticante dessa palavra. Joia. Muito legal, João. Muito bom. Deus abençoe. Boa palavra. Deixa eu reativar os comentários aqui para a galera que está assistindo a gente. Alguém quiser mandar algum recado aí. Se a galera que está ouvindo a gente também quiser compartilhar quais livros vocês têm lido aí na quarentena, escreve aí nos comentários que a gente quer ver também. Muito joia. A galerinha está acompanhando aqui. Só reforçando, Ricardo, fazer um merchan. O livro chama Escravo, do John MacArthur, da editora Fiel. Tá? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Eu te garanto que você vai ser muito edificado por essa leitura. É uma leitura fácil, é fluida, não tem algo assim pesado, aquele livro pesado de teologia que você passa horas para interpretar uma página. Então, o que você pode efetuar essa compra na Amazon, pode ter certeza, tá, que você vai ser muito edificado por essa leitura. Olha lá, pastor Jorge está comentando aí, ó, foi legal, não tem comentário durante a mensagem. Não, durante a mensagem a gente desativa, pastor. A gente desativa para não ficar os comentários na cara do preletor aí, né? Não ficar chato. O Samuel que me deu essa dica aí. Então a gente dá uma desativada, mas agora a gente ativa de novo para a galera que quiser mandar um oi aí, falar alguma coisa. Ó, o Serginho está presente também. Sérgio, seja bem-vindo. Galera que quiser compartilhar aí os livros que vocês estão lendo, escreve aí nos comentários aí pra gente saber também. Então, João, quando você volta mesmo? Desculpa, você falou, eu esqueci. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de volta na minha casa, na minha humilde residência. Infelizmente, nós ainda não poderemos nos ver ainda presentes, né, até segunda ordem. Mas como eu já havia dito, a gente tem essa oportunidade também pela internet de poder estar alcançando os irmãos e repassando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Né? E outra coisa, também gostaria de... a Júlia acabou de indicar um livro aí, ô Ricardo. Faça um merchan, por favor. Que joia! A Sala de Espera de Deus, de Lisânias Moura, livro muito bom, legal, indicação da Júlia aí. Boa, Júlia. E outro livro, Ricardo, que eu também li no mês passado, na verdade eu devorei ele, né? Eu devorei ele em 2 dias, o livro é muito bom, cara, é muito bom. Eu acho que eu sei qual que é, mas fala aí. Vamos lá, eu indiquei para todo mundo que eu conheço, tá? É um livro que, cara, que livro bom. Enfim, leia. Eu estou sem palavras. Leia, tira esse tempinho para você ler. Chama O Custo do Discipulado, do nosso amigo Jonas Madureira. Jonas Madureira. Tá? Tira um tempinho para ler esse livro. É baratinho, tá? Faça esse favor para você. Leia esse livro. Leia esse livro, tá? Você vai gostar, eu tenho certeza.
Aí, ó, a Bia Bueno tá aí também, ó. A Bia Bueno também é boa leitora. Foi ela que me indicou a primeira vez A Treliça e a Videira, né? A Bia Bueno, se quiser fazer alguma indicação de livro aí também, escreve aí no comentário, Bia. Qualquer dia você vai participar aqui com a gente, hein? Tava conversando com o pastor Vinícius da outra vez e falei para ele que eu quero uma participação sua numa próxima live aqui, tá? Trazer uma palavra pra gente aqui, trazer um desafio, contar como é que tá a sua vida aí, tá bom? Pra gente poder orar por você. Ó, Tiago Giovanni também tá aí, ó. Se quiser fazer alguma indicação de livro aí, Tiagão, também, escreve aí nos comentários. Muito bom, galera. Tivemos o nosso tempo aqui. Ó o Rianzinho também, olha lá. Oh, o Rian apareceu. Rian mandando salve aí. Que apareceu. Joia. É isso aí. Vamos orar? Orar pela vida do João, da Jéssica. Eles casaram recentemente. Eles tiveram o privilégio de casar antes da pandemia pegar, né? Casou na hora certa. Ainda bem que deu tempo, né? É literalmente casando na hora certa. Foi assim, ó. De Deus, olha só, que joia. Eu vou convidar ela para um testemunho, pastor Vini. Vou convidar a Bia Bueno para um testemunho. Ela vai dar um testemunho aqui pra gente. A Júlia indicando ali, ó, cristianismo do C.S. Lewis. Muito bom. Cristianismo puro e simples, né? C.S. Lewis. Pode continuar, Júlia, se quiser. Ó, o pastor Jorge mandando abraço aqui também. Vamos orar pela vida, a vida do João, da Jéssica, por esse casal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos deu aqui. Obrigado porque mesmo em meio a situações como essa, nós temos, Pai, ferramentas que podem nos ajudar a ter um pouquinho da comunhão com os nossos irmãos. A gente gostaria de estar todo mundo junto, mas ainda não é possível. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a ter sabedoria durante esses tempos para passar esse tempo que é passageiro, Senhor. Pai, eu peço as tuas bênçãos, rogo as tuas bênçãos para a vida do João, da Jéssica. Muito obrigado por esse casal, Pai. Obrigado porque o Senhor foi fiel a eles em todo momento, e tem sido. E eu peço que o Senhor continue, Pai, sustentando, continue dando sabedoria, que eles possam, Pai, concluir o seu curso aqui e continuarem entregando suas vidas ao Senhor na maior obra do mundo, a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida. Servir ao Senhor, o nosso Senhor. Fazer aquilo que o Senhor nos manda. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha lá, o Jorge falou, ó, casou, fechou tudo. Olha, isso foi literalmente, tá? Até na lua de mel, o dia que a gente foi embora foi o dia que fechou tudo. Foi o dia que fechou. Então, assim, foi no limite, né? Deus, em sua infinita misericórdia, deixou eu e a Jéssica casar antes. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Um abraço aí, pessoal. Um abraço, pastor Jorge. Abraço para todo mundo aí que acompanhou a live. E que Deus abençoe vocês, possa guardar a vida de vocês. E estamos juntos, né? Até segunda ordem, nós ainda permaneceremos online. É isso aí. Mas eu espero que muito em breve possamos nos reunir novamente e compartilharmos desta palavra presencialmente. Amém. Estaremos prontos para isso. É isso aí. Pastor Vini que está aí também. Pastor Vini, vai se preparando aí que nós vamos chamar o senhor, convocar o senhor outro dia aí, tá? Então o senhor se prepare aí, tenta dar aquele jeitinho da internet aí para a gente poder fazer de novo. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Tchau, João. Valeu. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.